Fala galera, estamos aí, uma ótima notícia para nós de direita e para Jair Messias Bolsonaro. Uma ótima notícia. Então vamos lá. Saiu no Metrópolis. Raul Araújo arquiva ação contra Bolsonaro por tratamento privilegiado em rádio. Então quer dizer que o ministro Raul Araújo arquivou a ação. Vamos continuar a matéria. Aí diz o ministro, que estava no TSE, vamos lá. E foi o último dia dele, ele veio com essa ótima notícia para nós que somos da direita, essa ótima notícia para o Bolsonaro. Não é possível condenar um candidato por declarações feitas por jornalistas, nem punir alguém por comentários pró ou contra político, sob pena de violar o princípio da liberdade de expressão. Esse entendimento é do ministro Raul Araújo do Tribunal Superior Eleitoral, que arquivou uma ação contra Jair Bolsonaro por uso indevido dos meios de comunicação, e abuso de poder econômico. O pedido feito em 2022 pela chapa do então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, questionou o suposto tratamento privilegiado dado pela Rádio Jovem Pan a Bolsonaro, também candidato à época. A decisão é de sexta-feira, 6/9, último dia de Raul Araújo no TSE. O ministro exercia o posto de corregedor da Justiça Eleitoral. A chapa de Lula pedia a inexigibilidade de Bolsonaro. Novamente, acho que já é o terceiro pedido de inexigibilidade de Bolsonaro. Então quer dizer que eles não querem que o povo decida. Eles querem decidir. É democracia, vai para a luta, vai para a guerra, vai para a eleição, que vença o que o povo quiser que vença. Que vença o que tiver mais votos. Então vamos lá. A decisão. Segundo Araújo, não há conexão lógica entre o argumento de que as críticas a Lula. Segundo Araújo, não há conexão lógica entre o argumento de que as críticas a Lula, assim como os comentários favoráveis a Bolsonaro feitos na Jovem Pan, implicaram abuso de poder. As alegações apresentadas na inicial, especificamente as críticas feitas por comentaristas da rádio Jovem Pan, relativas ao candidato Lula e os comentários a favor do candidato Bolsonaro, não possui uma conexão lógica que sustente a conclusão de que o candidato Jair Bolsonaro teria cometido abuso de poder, pois em um regime republicano e democrático, os candidatos não podem ser responsabilizados por atos de terceiros, disse o ministro. Ainda segundo ele, eventuais irregularidades levariam no máximo a punições aplicadas contra a Jovem Pan, e não a inexigibilidade de Bolsonaro, como solicitado na ação. Mesmo que fosse precedente às alegações trazidas na inicial. A legislação eleitoral especifica que a punição para a prática da conduta vedada aplica-se à emissora de rádio e televisão envolvida, e não aos candidatos, sendo a penalidade prevista uma multa e não a inexigibilidade como pretendido. Então, mais uma vez, a esquerda tenta deixar o Bolsonaro inelegível, mas justiça seja feita. E foi feita por um juiz que tem culhão, por um juiz que tem disposição. Então a esquerda está com medo de uma eleição contra Bolsonaro e não quer que o povo decida quem ele quer no poder. Mas Bolsonaro, como nós vimos, ganhou. E vai ganhar e vai se tornar elegível. Ele ganhou e vai se tornar elegível. Mas também temos aqui uma outra matéria, porque Malafaia ficou com raiva do Pablo Marçal. Malafaia ficou com raiva do Pablo Marçal porque um dia antes tá na Metrópole, um dia antes da manifestação, Pavinato estava num jantar com o Malafaia, e o Malafaia fez uma pergunta: se ele ia
na manifestação contra o Alexandre de Moraes. Então Malafaia está querendo que o Marçal entre numa guerra fora de data, fora de tempo, fora de época, dentro de uma disputa eleitoral contra Alexandre de Moraes. Só que o Marçal não é burro. É igual ele falar, o Marçal é um Bolsonaro, mas 4.0. Não vai dar os mesmos moles que o Bolsonaro deu. E entrar em guerras em momentos errados. Aí o Pavinato, que estava com Malafaia, ligou para o Pablo Marçal. O Pablo Marçal não atendeu. Isso foi 9h pouco da noite. Ele mandou um zap, não atendeu. Ele ligou, não atendeu. Mas quando foi 10h30, o Pablo Marçal retornou. E falou. E fugiu do assunto, vamos dizer assim. Desconversou, não falou sobre isso. Ele quis fazer uma surpresa, se ele ia, se ele não ia. Mas aí ele ligou 10 e tal, falou com o Pavinato, mandou um abraço pra ele e falou que eu gosto muito dele, do Malafaia. Aí ele falou, não, agora ele já foi dormir. Então, ele já foi dormir. Aí depois, mas amanhã, o Pavinato falou, eu vou estar com ele lá antes de subir no carro de som. Mas o Malafaia foi e não... O Marçal foi e não respondeu. Então o Malafaia ficou com ódio, ficou com raiva, e entrou nessa guerra, nesse atrito. Então o Malafaia quer obrigar as pessoas a fazer o que ele quer que faça. Obrigar. Aí como ele não respondeu, o Malafaia ficou com raivinha. Mas aí, se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like, compartilhe bastante para o canal chegar cada vez mais longe. E a minha voz chegar cada vez mais longe, eu poder lutar mais pela direita, pelo povo. Não tenho intenção nenhuma de ser político, porque dá pra ver que é um circo. Já tive no passado, hoje em dia não tenho mais. E também, hoje em dia, para ser político, o risco de vida tá muito grande. A verdade é essa. Tudo pelo poder, nada pelo povo. Então, vamos lá. Então, ó, a matéria. Na véspera do dia 7 de setembro, o pastor Ciro Malafaia, organizador do evento da direita em São Paulo, perguntou se Pablo Marçal iria à manifestação pública contra Alexandre de Moraes. Às 9h06, às 21h06, do dia 6, sexta-feira. Marçal recebeu uma mensagem do advogado e comunicador Tiago Pavinato. Irmão, aí o Pavinato falou, irmão, Malafaia questiona se você vai amanhã na Avenida Paulista. Sem obter resposta, Pavinato liga às 9h54 para Marçal, que não atende. 1 minuto depois, o comunicador insiste, estou jantando com ele. Está jantando com o Malafaia. Ele insistiu, falou que estava jantando com o Malafaia. Mas vamos lá. Ele falou que estava jantando com o Malafaia. 3 minutos depois, Pavinato encerra. Agora ele já se recolheu. Vou vê-lo amanhã no hotel, antes do carro de som. Isso aí foi vazado pela Metrópole. Um colunista lá da Metrópole vazou essa informação. Então o Malafaia ficou com ódio. O Malafaia que quer obrigar as pessoas a segui-lo, a fazer o que ele quer. Mas na política existe uma estratégia. Tem hora de lutar e tem hora de não lutar. E o Pablo Marçal não é burro. O Bolsonaro se deixa levar para o Malafaia. Mas Pablo Marçal não, ele tem a estratégia dele. E volto a dizer, Pablo Marçal vai ser o melhor prefeito que São Paulo já teve. Tanto no primeiro mandato, ele ganhando e vai ganhar, quanto no segundo, que ele vai vir para uma reeleição e vai ganhar novamente no primeiro turno. Porque ele vai fazer uma ótima prefeitura em São Paulo. Porque isso para ele é mais uma, como é que se diz? É um degrau para ele chegar onde ele quer, que ele já falou que quer. Ele não mentiu. Ele falou quando ele tiver com o cabelo igual ao meu assim, ó, branco, ele quer vir como presidente, todo mundo sabe disso. Então ele não vai ser um adversário de Bolsonaro, porque ele não vai fugir da prefeitura assim como Dória fez. Porque ele viu que Dória se queimou e hoje até para ser candidato a um síndico de prédio fica complicado.
Então, ele não vai fazer isso. Ele vai cumprir o mandato dele, ele vai ganhar, vai se reeleger, ele vai se reeleger. E vai fazer um ótimo governo de São Paulo. E vai se tornar um grande candidato à presidência, mas no futuro. E antes disso, ele pode ser um grande apoiador de Bolsonaro à presidência, que vai voltar a ser elegível. Vai voltar a ser elegível. Mas Malafaia não está lendo a situação, então está apoiando Eduardo Paes no Rio de Janeiro, enquanto o Bolsonaro apoia o Ramagem. Enquanto o Bolsonaro apoia o Ramagem. São Paulo, ele está apoiando o Nunes, Ricardo Nunes, Bananinha. E Bolsonaro até agora não falou que apoia Nunes declaradamente. Pelo que ele fala, o apoio do coração dele é para Marçal. Mas por causa do partido, por causa de imposição que eu acho errado, ele se vender ele se vender pro Valdemar da Costa Neto, Malafaia, não é se vender, mas é aceitar, se acuar. Aí tá com o Nunes não tanto. Mas o Bolsonaro tem que saber que o povo está ao seu lado. O povo está ao lado de Bolsonaro. Ele tem que usar o poder do povo, assim como a direita sempre soube usar quando o povo estava do lado dela. Usar o poder do povo para fazer coisas maiores e melhores e ser mais oposição. É assim que tem que ser. E o Malafaia, ele quer estar do lado do poder. Por que ele está apoiando o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro? Que parece que vai ganhar no primeiro turno, segundo as intenções de voto. Você acha? Deixa nos comentários, cariocas. Você acha que o Rio de Janeiro está uma cidade maravilhosa? Se vocês acham, vote Eduardo Paes. Se não acha, escolhe um outro candidato. Ou o Ramagem é um outro candidato. Ramagem que é do Bolsonaro, que é apoiado por Bolsonaro. Eu voto Ramagem, que é apoiado por Bolsonaro. Vocês escolham um. Se você não achar que aqui está mil maravilhas. Eu não acho que está mil maravilhas. Então, eu vou votar em outra pessoa. Mas se tivesse mil maravilhas, eu votaria em quem tivesse fazendo. Eu sempre vou votar em quem fizer o melhor. Porque meu partido é o Brasil. É o Brasil. Mas o Rio de Janeiro não está a mil maravilhas. Quem acha que em São Paulo está às mil maravilhas, vote no Bananinha. Quem acha que não tá, vote Pablo Marçal. Se eu sou de paulista, eu voto Pablo Marçal. Dizem que Pablo Marçal não tem experiência. Um cara que é ligado a 19 empresas, um cara que saiu do nada, filho de faxineira com servidor público, e chegou ao topo, chegou onde ele chegou hoje, entrando nessa guerra política sem necessidade alguma de se colocar em risco ou a família dele em risco. Mas ele está aí, lutando pelo povo. Ele que já está construindo casas na África, com seu próprio dinheiro. Como é que o cara não tem experiência? Ah, nunca foi político. E ninguém nasce político, se torna político. E o ruim, às vezes, é se tornar um péssimo político. Então a gente tem que dar oportunidade para o novo. Uma pessoa nova que venha e que não depende do dinheiro da política para sobreviver ou para enriquecer. Porque já é milionário, porque já tem dinheiro. Então vamos lá. Sila Malafaia e Pablo Marçal protagonizaram um momento de atrito no ato do 7 de setembro. Marçal foi impedido de subir no carro de som, sob o argumento de que só chegou ao local após o fim de todo o discurso contra Alexandre de Moraes. Malafaia acusa o candidato a prefeito de ter ido ao protesto apenas com intenções eleitorais. Marçal, por sua vez, afirma que Malafaia teria impedido seu acesso de forma premeditada, instruindo as seguranças para que ele fosse barrado. Oficialmente, o grupo político de Bolsonaro apoia a reeleição de Ricardo Nunes. Entendeu? Malafaia, que está lutando pela liberdade, não deu liberdade de Pablo Marçal subir no carro de som, alegando que foi ele que contratou o carro de som. Contratou com dinheiro de fiéis. Ah, mas
não foi de fiéis, mas segundo o que ele falou da outra vez, foi a Advec. A Advec que patrocinou, então é dinheiro de fiéis sim. Mas mesmo que não fosse, que fosse dinheiro de livros que ele vende, esses livros são relacionados a fiéis. De qualquer maneira, é dinheiro de fiéis. Então, para mim, é hipocrisia. Não adianta, vocês podem ficar com raiva, mas para mim é hipocrisia. E Moraes manda prender mais um. Moraes manda a PF analisar as explicações dos juízes após investigados burlarem bloqueios. Investigados burlarem bloqueios. Ele está acabando com... A pessoa não pode se expressar. Não pode falar mal, só pode se expressar para falar o bem. Se for de esquerda, pode falar. Porque vai falar bem do que ele está querendo que fale. Do que ele não quer que fale, vai falar mal. Aí, continuando, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou o envio à Polícia Federal, PF, das explicações feitas pela rede social X sobre o uso da plataforma por perfis de investigados que teriam sido bloqueados por ordem judicial. Por ordem judicial. Mas por quê? Porque está dando a sua opinião independente. Independente. Então, vamos lá. Segundo o X, informou o STF no final de abril os perfis bloqueados aproveitaram uma falha técnica para acessar a plataforma mesmo após bloqueios. Um dos que teriam se aproveitado da falha foi o blogueiro Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, né? Segundo informou a PF, na ocasião, o X permitiu que ao menos 6 perfis bloqueados por decisão judicial fizessem transmissões ao vivo na plataforma para usuários brasileiros. As informações foram prestadas no inquérito aberto no Supremo para apurar a suposta obstrução de justiça pelo bilionário Elon Musk, dono do X. De acordo com as informações, o recurso do X, chamado Spaces, estava sendo usado para permitir que usuários brasileiros da plataforma possam interagir com pessoas que tiveram seus perfis bloqueados por decisão judicial. E será que essa decisão judicial está dentro das 4 linhas? É isso que nós temos que saber. Será que essa decisão judicial está dentro da Constituição? O inquérito contra Elon Musk foi aberto por Moraes em 7 de abril para apurar os crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O bilionário sul-africano também foi incluído pelo ministro do inquérito das milícias digitais. As providências foram tomadas depois de Musk ameaçar descumprir decisões judiciais e fazer críticas e ataques à justiça brasileira. A justiça, abre aspas, a justiça brasileira, fecha aspas. Recentemente, a rede social X foi bloqueada no país por conta do descumprimento dessas determinações. Tá. Então vocês dizem o que vocês acham aí nos comentários. Deixe o seu like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam, compartilhem bastante. E o que vocês acham sobre Alexandre de Moraes está nos privando de uma rede social, quando a guerra dele é com Elon Musk, e quem está sendo punido, e que estão sendo punidos, somos nós. Entendeu? Eu sou Lindomar. E aqui, o papo é reto. Até o próximo vídeo e fim de papo.